vez eu saúdo os irmãos com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Convido a todos que, por favor, esteja abrindo a vossa Bíblia na Epístola aos Romanos, a epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, a carta, capítulo 12. No versículo 9 a seguir, louvado seja Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 9 a seguir. O título dessa leitura, epífana, diz assim: o amor, o favor, a humildade e a beneficência. Louvado seja Deus. Amém, irmão? Está escrito assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos com o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Não sejais vangloriosos no cuidado, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, comunicai com o santo as suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoarais, alegrais com os que se alegram e chorais com os que choram, sede unânimes entre vós, não ambiciosos em coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. E a ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai de comer, se tiver sede, dai de beber, porque fazendo isso, amontoarão brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não se deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diz graças a Deus. Senhor Espírito Santo, que o Senhor nos conduza, nos dê graça, sabedoria para ministrar a tua palavra nessa noite. Aqui está a tua igreja e o Senhor é quem adorna. E eu estou como mensageiro, como instrumento nas mãos do Senhor. Nessa noite, Senhor, te pedimos, ser conosco hoje e em todo o tempo. Amém, irmão? Tome seus assentos, aplaudindo ao Senhor com alegria, louvado seja Deus. Pois Ele é digno. De todo louvor, de toda adoração, louvado seja Deus. Glória a Deus. Amados, leia as epístolas, os ensinamentos do apóstolo Paulo, nos traz grandes aplicações
aplicações para nossas vidas, louvado seja Deus. Paulo ele escreve essa carta, essa epístola aos Romanos, do capítulo 3 até o 11, ele declara que tanto o judeu como o gentil serão salvos diante da graça de Deus, louvado seja Deus, do favor imerecido da graça. E do capítulo 12 até o 15, Paulo ele traz algumas aplicações, exortações pessoais do corpo de Cristo, de como nós viver na comunhão dos santos, louvado seja Deus. E nesse capítulo, Paulo inicia dizendo que nós temos que nos entregar ao nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor, louvado seja Deus, como uma forma de gratidão. E aí ele vai trazendo essas aplicações pessoais, exortando os irmãos, que também serve para a minha vida, quando eu leio e Deus nos permite a graça de pregar textos como esse, pois ninguém consegue pregar nada se ele mesmo não ter recebido a palavra. A primeira apunhalada vem no pregador, louvado seja Deus, para poder transmitir para a igreja, louvado seja Deus. Então, irmão, essa é a função da igreja. E Paulo ele vai dando aqui, mais na frente, depois do capítulo, versículo 4, que cada um, Deus levantou, dando 7 dons para a igreja, louvado seja Deus. Uns têm o dom de pregar, outros têm o dom de interceder, outros de ensinar. Então ele vai dando essa exortação aos irmãos, que cada um faça pela medida da sua fé, pois a cada um é dado conforme Deus acha que necessidade, louvado seja Deus. Não há nada que Deus coloque na minha vida e na sua vida que não seja para servir a igreja, louvado seja Deus. Então Paulo dá essas aplicações nesse texto, que nós pela graça, não por nós se vangloriar, mas para contribuir com o Evangelho do Senhor Jesus. Cada um de nós temos uma forma de servir a Deus, temos uma forma que Deus nos usa para contribuir. E aqui no versículo 9 ele dizia: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e alegrai-vos ao bem, louvado seja Deus. Então, irmão, esse amor que Paulo está nos trazendo, nos trouxe aos Romanos e nos traz nessa noite, é um amor cordial, que ele diz mais aqui na frente, um amor fraternal, um amor de família, louvado seja Deus. Eu não conheço algumas pessoas que têm um afeto muito grande por alguém que não tenha laço familiar, mas eu não conheço amor mais fervoroso aqui na terra, começando, como eu falei, pelo amor de mãe, e aí transcende a toda a família, do que amor ao familiar, louvado seja Deus. Esse amor cordial que Paulo diz é um amor de laço sanguíneo. Esse amor que nós em Cristo temos que ter um para com o outro, louvado seja Deus. Então Paulo ele usa a figura de um corpo humano, aqui depois do versículo 4 a seguir, ele usa uma figura de um corpo como a igreja, o qual já foi pregado várias vezes, os irmãos sabem mais que eu, o Senhor é o cabeça, louvado seja Deus. Ele diz que cada membro tem a sua função.
função, louvado seja Deus. Cada membro tem a sua particularidade, tem a sua funcionalidade. O braço ele serve para várias coisas, que é a parte do corpo. O olho serve para nós enxergar, ver, contemplar as coisas maravilosas que Deus fez. Então, cada membro do nosso corpo tem a sua função, louvado seja Deus. Assim é nós, o corpo de Cristo. E Paulo disse que nós temos que ter esse amor pela igreja, pelo corpo, um amor fraternal, um amor cordial. Quando alguém está com algum problema que chega até nós, o conhecimento, nós temos que ter essa sensibilidade de orar, de pedir a Deus que venha trazer paz ou restaurar a saúde, seja qual for o problema. Então nós temos, como igreja, como corpo de Cristo, viver essas experiências, louvado seja Deus. E Paulo ele vai além: alegrai-vos cordialmente uns com os outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros, louvado seja Deus. Paulo ele faz aqui um paralelo ao capítulo 13, quando ele diz que nós temos que dar honra a todas as autoridades da terra, louvado seja Deus. E a igreja do Senhor é uma das maiores autoridades celestiais que está sobre a terra. Primeiro, servindo a Deus, vem no mundo eclesiástico, os pastores. No caso aqui é o nosso pastor Vitaz, que é a autoridade maior, a extensão de Deus aqui na terra. E assim, os membros também temos essa função de termos honrar uns aos outros como irmão em Cristo, como parte do corpo, que Jesus é o cabeça e nós somos os membros, louvado seja Deus. Cada membro, irmão, tem sua função. Cada um de nós não se sinta em nenhum momento menos privilegiado do que um diácono, do que um presbítero. Você apenas que é um membro do corpo. Você tem sua função no corpo de Cristo, louvado seja Deus. Não se sinta que você não tem valor, pois Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia para dar o mesmo direito a todos em um só corpo, louvado seja Deus. Cada um com a sua funcionalidade, louvado seja Deus. Isso nos alegra, irmão. Isso nos deixa satisfeitos em saber que a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, em seu corpo, ele como cabeça, e nós como os membros que compõem esse corpo, nós temos a nossa funcionalidade dentro dele, louvado seja Deus. É como a gente aplicasse a cada dia esse amor, honrando, dando honra aos nossos irmãos em Cristo, em orações, em súplica. Quando vê que alguém está passando por um momento difícil, sempre vai ter esse olhar, porque o mundo hoje, o mundo que eu digo é o contexto humano, virou muito independente as pessoas, louvado seja Deus. Não se vê mais as famílias se reunirem como antigamente. Eu lembro quando eu, muito pequeno, a minha saudosa mãe era viva, ela nos ensinou esse valor familiar, esse laço.
sempre visitar nossos familiares, nossos avós, nossos tios, estar sempre presente na vida, no laço familiar, para assim ter uma convivência em o seu laço sanguíneo, louvado seja Deus. Eu me recordo muito bem tudo isso que minha mãe me deixou um legado para que eu seguisse esses exemplos. E hoje a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então a gente é preciso resgatar no meio do laço familiar, no meio da comunidade de Jesus, esse amor fraternal, louvado seja Deus. Nós precisamos temer, olhar melhor com o olhar de Deus, com o olhar de Jesus, para a igreja, para assim como os nossos familiares, o nosso sangue. E alguns de nós temos esse privilégio em duplo, né? De ter a dupla familiaridade, que eu posso dizer, nem existe essa palavra no dicionário, mas nós temos essa honra de ter essa dupla familiaridade, né? De ser irmão, ou ter parte sanguínea aqui na terra, carregar o DNA de alguém e também carregar o DNA de Jesus Cristo como irmandade, louvado seja Deus. Nós temos esse privilégio, como igreja, de participar dessas duas famílias aqui na terra, louvado seja Deus. Que tenhamos mais sensibilidade nesse sentido. E aí Paulo diz aqui no versículo 11: não sejais vanglorioso no cuidado, sejais fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Louvado seja Deus. Paulo ele traz essa exortação para demonstrar alguns intelectos da época que o conhecimento dele não teria nenhum valor se a graça de Jesus não tivesse lhe alcançado. Louvado seja Deus. Então, o nosso conhecimento, irmão, ele não é nada além comparado ao conhecimento de Deus, louvado seja Deus, pois pela graça ele nos dá a sabedoria de exercermos algumas funções na terra, como o de ser sacerdote, como pai, e como ajudadora, a mãe do seu esposo. Então esse é algo dado por Deus, mas que ninguém possa se vangloriar por o nosso conhecimento que nós temos. Então Paulo ele traz essas aplicações pessoais. Aí ele diz: alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverai na oração. Há uma arma muito poderosa que Jesus nos otorgou na graça, é a oração, louvado seja Deus. Há momento turbuloso que nós enfrentamos, mas que nós temos que se alegrar na esperança e ser paciente nas tribulações. Tiago ele traz essa aplicação no seu livro. Ele diz que nós temos que se alegrar na tribulação, para que depois que nós passarmos por todos esses processos, nós ser aprovados nas funções celestiais. Então, irmão, Paulo ele traz esse ensino para que nós hoje também apliquemos nos dias atuais, em forma de uma gratidão, pois nós não temos nenhum mérito, mas Deus nos chamou e nos justificou em Cristo e nos deu esse direito de nós
aonde estiver, orar um pelos outros, interceder, falar com o Pai, louvado seja Deus. Então é maravilhoso. Aí ele vai aqui e diz, no versículo 13: comunicai com os santos nas suas necessidades, seguir a hospitalidade, né? Paulo, aqui eu creio que Paulo, tinha em mente, como ele era um missionário, andava muito, ele viajava muito, então ele tinha em mente a necessidade da igreja, do corpo de Cristo, acolher aqueles irmãos que estavam nas missões da palavra de Deus. Então Paulo, como viajante, ele traz essa aplicação, que os irmãos tenham hospitalidade, né? Sejam hospitaleiros, seja acolhedor. Quando vê que alguém está necessitado, você comunicai com os santos as suas, né, necessidades. Louvado seja Deus. Há momento, irmão, que nós temos que nos abrir com os outros, dizer, contar aquilo que nós estamos passando como necessidade, porque no mundo espiritual há combate que você não consegue vencer, mas a igreja reunida, o líder em sua função eclesiástica mais elevada, ele comunica e tem poder, autoridade para assim interceder pela vida de qualquer um do corpo de Cristo. Louvado seja Deus. Então é necessário, em alguns momentos da nossa vida, nós comunicar a nossa necessidade com os outros. Mas é preciso que aquele que está sendo ouvido, está ouvindo a necessidade do irmão, tenha sabedoria para lidar com cada situação, pois cada um de nós, irmão, nós temos uma pessoa mais chegada para contar algo que nós estamos passando. Isso até da nossa adolescência, aqueles amigos que chamam amigo convidente, né? Que você vai dizer o nome, confidencial, que a gente contava, nossa. Alguns adolescentes, algumas adolescentes preferem ter a mãe, ter o pai como alguém de mais confiança, que deveria ser. Mas alguns partem para a amizade mesmo, que Deus levanta como pessoas para estar ao seu lado. Então é necessário que quando a gente saber algo de alguém, não ser, como se diz no nosso linguajar cearense, não ser fofoqueiro, e sim ser um abençoador. Quando souber de algo de alguém contou algo, confiou, irmão, estou passando por essa necessidade, me ajuda em oração. Então, se alguém contar algo para você, é que ele realmente confia que você é o homem e a mulher de Deus, para assim juntar a oração no corpo de Cristo e assim apresentar a Deus as vossas necessidades. Amém? Então é para isso que serve a igreja, é para isso que serve a irmandade, a comunidade em si. Então Paulo ele nos traz esse ensinamento nesse capítulo 12, que nós devemos amar um amor não fingido. Nós temos que amar um amor incondicional mesmo. Não amar outra pessoa por que ela faz. Porque geralmente as pessoas começam a gostar de alguém pelo que ela faz por ela. Mas a Bíblia nos traz aplicações que nós temos que amar ao próximo, independente do que ele faça ou que ele não faça. E Paulo vai além, que nós temos
mais na frente Paulo vai dizer que nós temos aqui, abençoai aos que vos perseguem, e abençoai e não amaldiçoai. Não amaldiçoeis, louvado seja Deus. Então, irmão, nós fomos chamados para ser bênção de Deus aqui na terra. Nós não devemos ter em nossos corações nenhuma raiz de amargura. Nós temos que estar limpos para que Deus assim nos use em qualquer momento, em qualquer circunstância da nossa vida. Que alguém pedir para que nós assim interceda, nós temos que estar com o coração limpo para assim abençoar naquele momento. Amém? Então, esse trecho de Romanos, ele traz para nós essas aplicações como igreja, e eu me alegro em ler esse versículo 15, que Paulo diz assim: alegrai-vos uns com os outros, alegrai com os que se alegram, né? E chorai com os que choram, louvado seja Deus. Irmão, se há uma coisa que nós, como ser humano, temos que ter essa sensibilidade, é de se alegrar com as conquistas dos outros. Alegrar com os que estão alegres, com os que conseguem exercer as suas funções com alegria, conseguem, pelo esforço do seu trabalho, conseguir aquilo que ele sonha, louvado seja Deus. Então Paulo ele traz essa aplicação: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então é um momento da vida que nós temos que se alegrar pelos nossos familiares, pelas conquistas, mas é um momento também que nós temos que dar ombro amigo, ombro à irmandade, e também chorar a necessidade daquilo que também estão passando por momentos de tribulação. Então, essa sensibilidade no corpo da igreja não devemos deixar morrer. Devemos ter estar sempre acesa dentro de nós esse amor fraternal, cordial para com o próximo, louvado seja Deus. Às vezes, tem momentos, eu viajo muito, irmão, eu vejo situações na vida, nessa cidade do Brasil, andando, que a gente se sensibiliza com a situação do morador de rua, porque a gente vê tantas pessoas murmurando, dizendo que não tem roupa para vestir, se reclamando da sua moradia, mas quando nós vamos se inserir, quando nós analisamos a vida de um morador de rua que não tem aonde repousar, aonde tomar um banho, fazer a sua necessidade do dia a dia, aí a gente temos que ter essa sensibilidade de ser grato a Deus. Então, Paulo ele faz essa aplicação nesse capítulo 12, que nós temos que nos apresentar a Deus como sacrifício vivo. É nesse sentido, sermos gratos a Deus. O único sacrifício que nós temos que fazer hoje é apresentar o nosso corpo vivo a Deus como forma de gratidão, louvado seja Deus. Então nós temos que ter essa sensibilidade de sermos gratos pelos mínimos detalhes. Até no almoço, que às vezes não é do seu agrado, mas nosso pastor ele nos traz esse grande ensinamento para nossas vidas. Ele nos traz essas aplicações de a gente ser grato, mesmo naquilo que a gente às vezes não era aquilo que você queria que fosse, mas se alegre, porque
está no comando daquele que sabe todas as coisas e que no momento certo Ele provê aquilo que eu e que você está necessitado. Então, nós temos que ter essa sensibilidade em nossos corações de se alegrar com os que se alegram e também chorar no momento que for preciso chorar com os que choram, louvado seja. E Paulo vai aqui no versículo 16: sede unânime entre vós, não ambicioso com coisas altas, mas com acomodai-vos às humildes, né? Não sejais sábios em vosso meio. Então, eu já falei nesse versículo. Paulo ele disse que nós temos que ser unânime entre vós, não ambiciosos, né? Porque aquilo, irmão, que é meu, que é seu, não tem ninguém que rouba, não tem ninguém que tira. A minha bênção, a bênção que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida, a minha bênção é a minha bênção, e a sua bênção é a sua bênção. Nós temos essa aplicação no texto de José com seus irmãos que quiseram ter inveja da sua vida, mas a túnica que o seu pai deixou para ele estava sob a sua medida. Não deu nem o irmão dele, apenas deu o corpo de José, porque é como o que tem preparado para mim é meu, e o que tem preparado para vocês é de vocês. Diga assim: eu recebo. Glória a Deus. Então, irmão, não estejamos em nossa mente ambições por coisas dos outros, porque aquilo que é meu, e aquilo que é seu. Então, aquilo que você tem almejado, tem batalhado, pelo fruto do seu trabalho, Deus vai lhe abençoar para que você consiga, louvado seja Deus. Então, Jesus, Ele nos dá esse direito como igreja, e essa humildade de reconhecimento para nós termos essa comunhão fraternal, louvado seja Deus. É uma comunhão sadia, uma comunhão que nos leva a amontoar brasa. Mas aqui na frente Paulo vai dizer que nós temos que orar pelos nossos inimigos. E aí ele diz: a ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, louvado seja Deus. Então, irmão, no momento que Paulo ele disse que nós temos que dar lugar à ira de Deus, mas aqui na frente ele diz: não vos enganei a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira. Que ira é essa? A ira de Deus. Porque no momento certo, a justiça de Deus agirá naquilo que alguém lhe fazer mal. Alguém que tentou lhe fazer o mal, você sempre procura fazer o bem. Porque a justiça de Deus, a ira de Deus, uma hora Deus, como justo juiz, Ele irá julgar a sua causa e a causa daquele que tentou lhe fazer o mal. Então aí Paulo vai dizer assim: está escrito, mim é a vingança, e eu o recompensarei, diz o Senhor. Então a vingança, irmão, a ira humana, nós temos que depositar no Senhor. Aí Paulo vai dizer assim: portanto, seja o teu
beber, porque fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Louvado seja Deus. Então, quando nós temos esse sentimento de amor fraternal, e quando alguém nos fazer algo de errado, nós sempre está pagando com bem. A Bíblia diz que nós amontoará brasa viva. É como é o galardão de Deus por aquilo que eu faço por bem. A Bíblia diz que a salvação não vem por obra nenhuma, mas os salvos têm obra de salvação, louvado seja Deus. Tiago diz: mostre a sua fé sem obra, que eu mostrarei as minhas obras pela fé, louvado seja Deus. Então, uma das obras da fé do salvo é isso. Se o teu inimigo tiver fome, dai de comer. Se tiver sede, dai de beber. Aí Paulo vai terminar assim: não te deixe vencer o mal, mas vença o mal com o próprio bem. Então, isso é maravilhoso. Glória a Deus. A vingança está sob o comando de Deus. A única coisa que eu e que você, como igreja, como ser social, temos de fazer é o bem, louvado seja Deus. Porque quando nós fazemos isso, não importa o que a pessoa, o grau que a pessoa queria atingir, mas quando nós fazemos isso, nós amontoaremos brasa viva no altar do Senhor, louvado seja Deus. Então, Jesus está contemplando lá no céu as minhas obras e as suas obras como salvo. Então, a salvação não tem mérito nenhum, minha nem sua, mas por obra nenhuma. Mas o salvo, ele procura viver essas aplicações que Paulo deu aqui nesse versículo, nesse capítulo 12, louvado seja Deus. É aplicações, que servem para a minha vida e para a sua vida, para crescimento espiritual. Porque quando nós se convertemos, nós temos uma medida de fé. E ao passar do tempo, nós vamos galgando conhecimento, vamos sendo iluminados pela graça de Deus, e vamos entendendo que nós temos que perdoar para assim o mal vencer, o bem vencer o mal, louvado seja Deus. Então sempre vai ser assim, até o povo vir, até a consumação dos séculos. Amém? Aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus. Então foi esse texto que Deus, o Espírito Santo, propôs em meu coração para estar compartilhando com os irmãos nessa noite. Que nós possamos sempre aplicar esses ensinamentos da Sagrada Escritura para nossas vidas, pois é cura espiritual para a minha vida e para a vossa vida. Amém? Louvado seja Deus.